Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje troca uma ideia sobre o que não é hedge fund. Vamos lá ver o relatório, dar uma olhada, ver o que está aprontando. Fundo híbridozão, hedge fund que investe em tudo. Tem CRI, tem FII, tem imóvel diretamente, tem ação. Só não tem desenvolvimento ainda, né? Mas ele é bem, o mandato dele é bem amplo. E um ponto interessante, galera, comentar sobre esse fundo é o seguinte, né? Olha a alocação dele aqui. 121%. Ele está alavancado, né? E ele está alavancado tanto na parte de CRI, com compromissadas, quanto na parte de imóveis. Então, assim, ele tem uma dupla alavancagem. Cara, o mercado de fundos imobiliários está ficando cada dia mais complexo, cada dia mais evoluído, com estruturas novas e tal. Interessante, né? Interessante de ver aí, né? Como é que o fundo tá trabalhando. Daqui a pouco, né, no futuro, quem sabe, ele vai estar CRI, que ele vai estar devendo, né, para pagar o CRI e tal. Enfim, cara, vai virando um negócio cada vez mais complexo, né? Enfim, é um fundo de quase 2 bi, patrimonial 96, 43 mil cotistas. Aqui um resumão da alocação dele, de como é que tá. Então a gente tem 17% em CRI CDI, mais 3%, tem 42% em CRI, inflação mais 12%, a gente vai ver depois com mais calma, né, cada um dos setores. 13% em fundos imobiliários, 30% em imóveis, uma merreca em ação e 18% em caixa. O caixa, sendo que o caixa líquido dele é bem menos que isso, né? Aqui a taxa de 1,20 é uma taxa carinha, e aqui ele comenta das movimentações da carteira de fundo imobiliário, né? Esse mês, a carteira de fundo imobiliário do mês de fevereiro, a carteira de fundo imobiliário ele recuperou bem, né? 12% do PL. Ele segue aumentando a posição em fundos de CRI, vendendo outros ativos e outro tipo de tijolo e comprando CRI. Ele vem fazendo esse movimento, até vendendo no prejuízo. E nesse mês eles iniciaram uma estratégia de long short aí, que é comprar uma cesta de ativos, vender a descoberto, uma outra cesta. E, cara, estratégias, né? Estratégias. Aqui o retorno da carteira de fundos desde o início vinha caindo, agora deu uma recuperada boa. Fevereiro, ele comenta, né, na visão dele, tem dois fatores para estar subindo. Primeiro, queda de juros futuros pré-fixada e ele captura o elevado nível de desconto. Ele até comenta nesse gráfico aqui, ó, o elevado nível de desconto que os ativos negociavam, né? A gente tinha cara, descontos absurdos, coisas ridiculamente baratas. E aí deu uma corrigida nesse momento, né? Então a gente vê que o retorno dos procedimentos do IFIX, cada um dos setores e tal, aquela coisa. Ele comenta, né, o real se valorizou um pouquinho frente ao dólar por causa da redução da inflação esperada para 2025, mas eles não esperam uma continuidade da apreciação do real por conta do rolo da dívida pública. Né? Movimentação de CRI, uma pequena alocação nesse CRI Buriti Loteamentos. A carteira de CRI dele, como é que está posicionada, né, entre inflação e CDI. É um fundo muito focado no residencial, muito focado, cara, é só residencial. Né? Aqui a questão dos compromissados que eu comentei com vocês. Então ele tem alavancagem nos dois lados, tanto no papel quanto no tijolo. A Kinea gosta, né, de trabalhar nesse fundo aqui, um patamar de distribuição, então tem um guidance entre 85 e 95, o fundo tem uma reserva de 42 centavos, e o guidance para os próximos 3 meses é esse que eu mostrei para vocês. O guidance é bem curto. Vamos ver aí se ele vai conseguir manter esse patamar. Aqui na DRE, ó, ele gerou nesse mês 92. Mês passado tinha gerado 85, né? E assim, ele gerou 92 e ele ainda rodou 10 centavos de prejuízo com o fundo imobiliário. Se não fosse isso, era para ter gerado 1,2, né? Muito bom. Aqui ele comenta, né, da questão da inflação que impactou os CRIs, né? E o atraso desse fundo de segundo e terceiro mês, então foi a inflação de novembro e dezembro. Próximo rendimento vai ser dezembro e janeiro. A de janeiro veio bem baixinha, né? E no tocante a parcela pós-fixada, a parcela CDI, conforme a Selic vai subindo, vai gerando cada vez mais. Aqui a gente consegue ver, ó lá, nesse mês de novo ele gerou um prejuízozinho com venda de fundos imobiliários, foi menor do que o mês anterior, né? Se não tivesse feito esse prejuízo, o resultado teria sido bem melhor. Aqui a questão do caixa, que já está bastante comprometido com a compra dos ativos de tijolo, mas o caixa líquido é de 6,5%. História de distribuição de proventos e tal, vem pagando 90 centavos aí, já tem um ano. Né? A liquidez é bem boa, 4 milhões. Carteira aqui, os CRIs todos que ele tem, né? Todos os CRIs.
Tem a carteira de fundos. Aqui os imóveis, né? Duas lajes. E tem esse shopping aqui, né? O que ele comprou lá do HSML, o Uberaba. Essa laje ele comprou. Essa aqui ele comprou do TEP. Essa aqui eu não sei de quem ele comprou, não me recordo se foi de algum fundo. Né? Aqui a carteira, cara, ele tá pesado em Bresco, hein? Chama um Bresco sem dó. 16% da carteira de fundos. Aqui tem um gráfico mais fácil de ver lá. Bresco, HSML, JCRE, MOL. Né? Essa é a carteira dele. Aqui a carteira de ações que é irrelevante, cara, é muito pouco. Né? 13 milhões de um fundo de quase 2 bi é muito pouquinho. Então é isso, galera. Assim, é um mês normal pro que hedge fund. Vai, mexe ali, mexe aqui, vende um pouco de fundo imobiliário, vende um pouco de fundo imobiliário de tijolo para comprar fundo de CRI, né? E, cara, basicamente isso. Não tem muita firula, não tem muita novidade para a gente ver aqui. Mas é isso, beleza? Então valeu, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreva, deixa o like. Se gostou, mais venha ser membro. Fui.